a nossa amiga, a pastora Cláudia, tá? Deus tem dado a ela o privilégio de ter uma intimidade grande com o Senhor. Ela vai nos trazer a palavra do Senhor nessa noite. Deus te abençoe, pastor. A paz do Senhor, irmãos. É uma honra para mim estar aqui com vocês nessa noite. E, antes de tudo, eu quero agradecer vocês, pastor Daniel, pastora Gel, pela oportunidade de estar com vocês esse fim de semana e de caminhar juntos. Isso, para mim, é precioso. É precioso ter a amizade de vocês. E eu sei que isso é algo de Deus. Eu sou muito grata a Deus por isso. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. E eu te peço que nessa noite o Senhor nos dê uma revelação maior do teu amor. E uma revelação maior de quem tu és. Eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos entender e para que possamos enxergar aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Eu te agradeço pela tua fidelidade, Pai. Eu te agradeço pela fidelidade do Senhor com a tua palavra. E eu te peço que o Senhor ministre aos corações nessa noite. Que o Senhor possa falar a cada um, Senhor, aquilo que precisam ouvir nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Já que vocês estão em pé, vamos ler João capítulo 1. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Verso 26, respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Amém. A igreja pode se assentar. No princípio era o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós. O Verbo, Jesus, se fez carne e veio e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. Nessa passagem que nós lemos, eu quero que você lembre dessas palavras. Habitou entre nós. E nós vemos aqui a história de João Batista. E João Batista foi o que veio antes de Jesus. E ele foi pregando arrependimento e batizando as pessoas. E Jesus teria que vir depois dele. E vocês sabem da história como João Batista batizou a Jesus. Sabia que João Batista não sabia quem era Jesus? No meio da multidão onde estavam, ele olhava e ele não sabia quem era. Mas Deus tinha falado para ele, aquele que você vê descer a pomba sobre ele é o Cristo. Então João Batista está dizendo para o povo nesse verso, no meio de vós, aí onde vocês estão, no meio de vós, eu não sou o Cristo. Porque perguntavam para ele, você é o Cristo? Você é Elias? Quem é você? E ele falava, não, eu não sou o Cristo. Mas no meio de vós, aí no meio de vós, anda um que vocês não conhecem.
No vosso meio tem um que vocês não conhecem. E essa é a palavra do Senhor para essa igreja nessa noite. No vosso meio há um em pé, há um que caminha, que você não conhece. Aí onde você está, no meio de vós, essa igreja Betesda, no meio de vós, entre vós, assim como vocês sentados, há um que vocês não conhecem. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E eu acredito que Ele deseja se revelar a vocês de uma maneira nova, de uma maneira diferente, que vocês não conhecem. Assim como naquele tempo, quem estava lá não sabia que o Messias, em pessoa, em carne, estava em pé no meio deles, eles não sabiam. E eu te digo hoje, o Messias está aqui. O Cristo está aqui. E Ele está no vosso meio. Eu me lembro de uma vez na igreja, estava tendo louvor. O Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. Os instrumentistas tocando, todo mundo cantando, a igreja vibrando na presença do Senhor. Aquele mover. E eu sentada, porque vocês sabem que pastor, né, tem um peso muito grande. E eu sentada no banco. E o Senhor movendo na igreja naquele lugar. Isso foi uma visão que eu tive. O Senhor movendo e eu sentada. Pois Jesus entrou dentro da igreja. Eu vi Ele entrando pela porta de trás. O povo gritando e falando em línguas e dançando diante do Senhor, Ele entrou. Ele veio e sentou do meu lado, no banco, onde eu estava. Ele sentou do meu lado. E ficou olhando comigo. Eu estava olhando, ele ficou olhando também. Colocou o braço dele do meu lado. Eu, é claro, pensando, o que você está fazendo aqui do meu lado? Mas ele colocou o braço dele do meu lado e ficou olhando comigo. Ele estava ali do meu lado. Olha aí para essa cadeira do seu lado. É aí que ele está. Olha aí para essa cadeira aí do seu lado. No meio de vós está um que vocês não conhecem. No meio de vós é agora. No vosso meio, não é amanhã, não é semana que vem, é agora. Nesse seu momento que você está vivendo, no meio dessa situação, no meio dessa tempestade que você está atravessando, no meio de vós, há um que vós não conheceis. Lembra de Jacó, quando ele estava fugindo? Lembra que ele estava no deserto e ele pegou uma pedra, estava cansado e dormiu. E teve aquela visão e o céu se abriu e a escada e os anjos subindo e descendo. E ele disse quando ele acordou, certamente Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Queridos, e é essa a declaração nossa. Deus está nesse lugar. Eu te digo hoje, Deus está nesse lugar. E Ele deseja se revelar a você de uma maneira sobrenatural, de uma maneira fenomenal. Ele está aqui para você. Ele está aqui para você. É agora. Eu vim aqui do estado de Kansas para essa noite. Quando veio o convite para o Congresso de Mulheres, para pregar lá em Chelsea, essa foi a palavra que o Senhor me deu para essa noite. E essa é a palavra que arde no meu coração. E que eu sei que eu sou calma, vocês não dá para ver que eu estou empolgada, mas eu estou muito empolgada com essa palavra. Porque Deus está dizendo para vocês de uma maneira forte, é como se fosse uma sacudida. Deus está dizendo para vocês, aqui em Marlboro, no meio de vós, nesse lugar, entre essas paredes, nesses bancos, está um que vocês não conhecem. Deus está no meio de vós.
E era sempre para ser assim. Sempre Deus quis estar no meio do povo dele. Deuteronômio 23:14 diz: porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do seu acampamento, para te livrar, para te entregar os teus inimigos. Você pode ver essa imagem, Deus andando no meio do acampamento de Israel. Deus no meio do seu povo. Isso foi o plano desde o princípio. Desde o princípio, Deus no meio do seu povo. Deus no meio de vós. E ele disse em Levíticos: colocarei o meu tabernáculo no meio de vós. Tabernáculo é a habitação. Eu colocarei a minha habitação no meio de vós. Os inimigos sabiam quando o povo estava atravessando o deserto, os inimigos sabiam que o Deus de Israel estava no meio deles, que o Deus de Israel estava junto com o povo, eles sabiam. E os nossos inimigos também sabem, mas às vezes nós não entendemos, nós esquecemos. Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, poderoso para te salvar. Senhor Deus está no meio de ti, está em Sofonias. Ele é poderoso para te salvar. E eu quero que você saiba que Ele está contigo no seu carro, dirigindo para o trabalho. Que Ele está contigo ao levantar de manhã cedo, de pijama. Ele está contigo quando você está descabelada. Ele está contigo. Senhor Deus está no meio de ti. Ele é poderoso para salvar. E quando eu vejo essa palavra, Ele é poderoso para salvar. Não é que Ele simplesmente é poderoso, mas tem uma tradução em inglês que fala: Ele engajou o seu poder para salvar. Ele está pronto para salvar. Ele está pronto para te salvar. Saiba disso. Ele está no vosso meio e Ele é poderoso para salvar. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Tudo que nós vemos na palavra, Deus está no nosso meio. Deus está conosco. Ele nunca nos deixou. Ele está no meio do seu povo. E hoje pela manhã, no culto lá em Chelsea, veio uma palavra profética. E qual que foi a palavra? Eu ando no vosso meio. Eu ando no vosso meio. E essa é a palavra que o Senhor tem para você. Ele está andando no vosso meio. Deus está aqui. Feche os seus olhos por 1 minuto. Feche os seus olhos por 1 minuto. E pensa sobre isso. Deus está sentado do seu lado. Ele está em pé do seu lado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou entre nós. Quem? O Verbo. O Verbo é a palavra. Jesus, a palavra de Deus. Ele se tornou carne e Ele habitou entre nós. A palavra. Nós falamos verbo, a versão em inglês fala the word, é a palavra. É a palavra que sai da boca de Deus, é o verbo. Ele se fez carne. Como que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? É a palavra de Deus ativa, viva. A palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus. É o fôlego que sai da boca de Deus. E como é a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia até ela cumprir aquilo que Deus designou. E a palavra em si é Jesus. A palavra em si que saiu da boca de Deus é Jesus que veio e habitou entre nós. São decretos. Mas sabe que Deus continua falando? Sabe que Deus ainda fala hoje?
Sabe que Deus ainda pronuncia palavras hoje? Vou te contar uma experiência que eu tive, a primeira visão que eu tive. Eu tive muitos sonhos e nunca tinha visão. Primeira visão que eu tive, eu estava num lugar muito grande e não tinha paredes e tinha muita gente andando para lá e para cá, andando, caminhando, e eu estava parada. E o chão era branco como mármore, era muito branco. E pessoas andando e andando assim, e eu não entendia o que eu estava vendo, mas lá de longe eu vi, como se fosse assim, uma multidão de pessoas caminhando, mas lá de longe eu vi uma pessoa muito alta, andando no meio da multidão. E ele andava de uma maneira diferente. As pessoas estavam andando normalmente e os passos dele, ele andava assim, ele tinha uma forma diferente de andar. Então, essa pessoa se destacou no meio das outras. E, de repente, abriu assim a multidão e eu vi só ele andando na minha direção. E era Jesus. E foi a primeira vez que eu vi Jesus vestido de rei, com uma coroa e com, como é que chama aquele negócio? O robe dele. E era enorme. E assim, os ombros dele eram tão grandes, tão expansos. E ele veio andando na minha direção. E o que me... assim, eu fiquei chocada. É que quando ele pisava no chão, dos pés dele saíam como se fossem raios de luz. Sabe, quando ele andava assim, era como se fosse... E saíam como raios de luz, e cada passo que ele dava, eu entendi, porque em visão a gente entende as coisas sem ninguém falar. E eu entendi que eram decretos, que eram ordens, que era Jesus conquistando, vencendo. E sabe, em Apocalipse, quando fala que ele é um guerreiro, e eu sempre imaginei Jesus como guerreiro, segurando uma espada e lutando, né? É a nossa mente pequenininha que não entende das coisas. Eu sempre imaginei Jesus vestido como um guerreiro, lutando, suado, aquela coisa toda, né? Mas não! Jesus andando normalmente, pisando, é vitória! É assim que ele guerreia, é pisando, é andando no tempo certo, e aqueles decretos saindo dos pés dele, ordens, decretos saindo dos pés dele, e eu sabia que aquilo ali era promessas cumpridas. Eu sabia que eram profecias, eram palavras, eram frutos. Eu sabia que tinha tanta vida saindo dos pés dele. E imagina a palavra que sai da boca de Deus. Imagina a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o nosso Deus. Mateus 4 diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem. A palavra que procede da boca de Deus foi Jesus em pessoa. Mas também existem palavras que saem da boca de Deus hoje. Existem palavras que Deus pronuncia hoje. E eu ouço, quando eu estava preparando isso daqui, escrevendo, eu estava como se ouvindo vozes dizendo, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma profecia, eu preciso de uma palavra, eu preciso ouvir, eu preciso de uma direção, eu preciso de encorajamento, eu preciso de uma palavra. E eu vejo hoje em dia muitos cristãos buscando uma palavra de profecia, buscando uma palavra, buscando direção dos pastores, buscando sempre uma profecia aqui, uma profeta ali, buscando palavras. Eu quero uma palavra.
E eu ouço como se fosse gritos falando, eu preciso de uma palavra, quando Deus está dizendo a própria palavra, o próprio verbo está entre vós, o próprio verbo de Deus caminha no meio de vós, ele está do seu lado, ele está contigo. É tempo da igreja amadurecer, é tempo da igreja entender que não é só através do pastor ou da pastora, e buscando sempre uma profecia, buscando sempre uma palavra, não é assim que a gente vai crescer, mas que o próprio verbo caminha com você, a própria palavra de Deus está do seu lado, te guiando, a palavra diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Todos vocês, cada um tem a habilidade de ouvir a voz de Deus. Cada um de vocês tem a habilidade de conhecer aquilo que Deus está dizendo e receber direção do céu. E eu não estou dizendo que é errado ir atrás de palavras proféticas. Mas tem pessoas que só vivem disso e que não crescem quando Deus quer falar diretamente com você. A palavra de Deus está aqui. O verbo de Deus está aqui. Ele habita no meio de vós. E ele está cheio de graça e de verdade. E eu ouvi o Senhor dizer que é um tempo de revelação. É um novo tempo para vocês. É um tempo de revelação. E Deus vai se revelar a vocês de uma maneira nova. O livro de Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você pode estar pensando aí onde você está, mas eu já conheço o Senhor. Ah, mas eu já sou cristã, eu já conheço o Senhor. Sim, você conhece o Senhor, mas o Senhor quer abrir os seus olhos para conhecê-lo de uma maneira nova. Ontem mesmo na conferência, a doutora Joyce estava falando sobre Maria no túmulo, como ela foi para o túmulo, depois que Jesus morreu e foi colocado no túmulo, que ela foi para o túmulo procurando Jesus como um defunto. Ela foi procurando ele como ela entendia que ele deveria ser. E ele não estava lá como um defunto, ele estava ressuscitado. Ele não estava lá quando ele apareceu para ela não reconheceu, porque era um novo tempo, era um tempo dela vê-lo de uma maneira diferente. Jesus quer se revelar a você de uma maneira diferente, de uma maneira que você não conhece. Por isso que eu te digo, no meio de vós há um que vós não conheceis, no meio de vós há um que vós não conheceis, porque ele deseja se revelar a você de uma maneira diferente, de uma maneira que vai encaixar com a estação da sua vida que você está atravessando nesse momento. É assim que ele vai se revelar a vocês. Lembra dos amigos de Daniel? Lembra quando eles foram jogados na fornalha de fogo? Antes daquele dia, eles conheciam a Deus, talvez como Deus dos nossos pais. Talvez como Deus de Israel. Talvez como Deus de Jacó. Mas naquele dia, na fornalha do fogo, eles conheceram a Deus como Deus do fogo. Como Deus que anda no meio do fogo com eles. Foi uma nova revelação. Foi um novo tempo, uma nova revelação para eles. E é isso que eu estou dizendo para vocês. Nós, queridos, vamos passar a eternidade conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Nós vamos estar lá diante do trono 1000 anos. 1000 anos nós vamos estar lá e de repente do trono do Senhor virá um flash como se fosse um trovão e nós vamos cair no chão e dizer: de onde veio isso? Eu não sabia isso sobre o meu Deus, porque Ele é uma fonte inesgotável. Não é só para essa vida, não é só para esses 100 anos que nós estamos aqui na terra, mas é para a eternidade. Vocês sabem da história de Elias. Quando Elias estava na caverna,
Depois que Deus fez tantas coisas, Elias correu para a caverna. Deus falou para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele ficou ali. Eu vou ler para vocês em 1 Reis 19. Verso 11 fala assim: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio a voz do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Eu gosto muito dessa passagem, porque Elias, ele teve uma vida tantas aventuras, vamos dizer aventuras, mas não foi aventura, foi luta. Mas assim, ele teve um ministério tão poderoso, e ele conheceu o Senhor de uma maneira tão forte, que muitos nunca conheceram dessa maneira. E aqui, Deus está falando com Elias, e a primeira coisa que passa é um vento forte. Agora, Elias conhece o Deus do vento forte. Em tempos passados, na vida dele, Deus se manifestou como um vento forte. Mas nesse dia, o vento forte passou e não era Deus. Nesse dia, o terremoto veio e não era Deus. Em tempos passados, era Deus, mas nesse dia não era. Da mesma maneira, o fogo. Deus estava no fogo. Não foi ele que colocou o altar e Deus mandou o fogo descer. Não foi Deus mesmo que acendeu o fogo sobre o altar. Deus estava no fogo, mas nesse momento não era Deus. É tempo de discernir onde está o Senhor. É tempo de discernir onde está a voz do Senhor. É tempo de aprender onde está a voz do Senhor. Não podemos simplesmente repetir as coisas que fazíamos antes. Não podemos simplesmente repetir como se fosse uma fórmula. Canta essa música, faz assim que vai dar certo. Porque Deus está constantemente transformando e renovando. É tempo de discernir o mover do Senhor. E nesse dia, depois do fogo, veio o quê? Um sussurro tranquilo e suave. Elias cobriu o seu rosto, porque sabia que é ali que estava a voz do Senhor. Deus deseja se revelar a você de uma maneira nova, que você não conhece. Que você não conhece. Por isso que eu te digo que no meio de vós anda aquele que vós não conheceis. No vosso meio, aí onde você está, anda aquele que você não conhece. Eu ando no vosso meio. Eu ando no vosso meio. Por que ele anda aí? Porque ele te vê. Porque ele te conhece. Ele está aí com você. Ele está vendo o que eu não estou vendo. Ele está vendo os seus pensamentos. Ele está vendo o seu corpo. O desejo dele é tocar no seu corpo. É tocar na sua alma, no seu coração, na sua mente. Nesse lugar onde você mais precisa. Ele fala, entrega tudo para mim. Entrega tudo para mim. Eu estou aí do seu lado. Fala comigo. E eu acredito que nessa noite, ele vem como uma voz suave. Eu acredito que nessa noite, ele está aqui como um sussurro no seu ouvido. E ele fala com você. Ele fala com você agora mesmo. Não tem palavras que eu possa falar para você, de mim mesma,
que produza alguma coisa. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele tem palavras de vida eterna. E Ele te pergunta nessa noite: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? O Senhor está aqui. O Senhor está aqui para você. E Ele te convida a enxergá-lo de uma maneira nova, que você não conhecia. Reconheça que Ele está do seu lado. Talvez você conhece Ele como Pai, como Senhor, mas talvez você ainda não conhece Ele como aquele que cura. Talvez você ainda não conhece Ele como o Senhor dos exércitos, que luta, que peleja em seu favor. Ele quer se revelar a você de uma maneira nova. Há tanto que Ele ainda quer fazer por você. Então, nessa noite, Ele vem com um abraço. Ele vem do seu lado, pertinho de você. E Ele fala: estou aqui. E você fala: eu também estou aqui. Eu te convido a se colocar de pé, se você quiser, de alguma maneira, demonstrar ao Senhor que você recebe a palavra dEle. Fala com Ele agora. Fala com Ele agora. Deus está aqui. Jesus está aqui. No vosso meio anda um que você ainda não conhece. Ele caminha no meio do seu povo. E eu quero que você entenda que o caminhar dele é aquele que eu vi na visão. Os passos dele são decretos. E ele começa a andar no meio do povo de Deus. Os passos dele são decretos, os passos dele são esperança, os passos dele são vida, os passos dele são promessas cumpridas, os passos dele tiram todo o peso. Ele começa a caminhar no meio do povo, no meio do povo, no meio da noiva. Vem, Espírito Santo. Vem mais perto. Mais perto. Mais perto. Mais perto. Caminha no meio do povo. E ouço o Senhor dizer: eu vejo, eu vejo, eu vejo cada lágrima, eu vejo, eu vejo. Ele está falando para você que Ele vê o que está pesado no seu coração. Ele vê. Eu te vejo.
ouço o Senhor dizer: eu venho para a cura. Eu venho trazer cura ao seu coração. Eu venho trazer cura à sua alma. Eu venho restaurar casamentos. Eu venho restaurar relacionamentos. Eu venho abrir caminhos onde não havia caminho. Receba agora a presença do Senhor do seu lado. Eu venho restaurar o que está quebrado. Eu venho trazer vida onde havia morte. Eu venho segurar na sua mão. Eu venho acalmar a tempestade. Eu venho trazer paz. Eu venho reconstruir aquilo que foi destruído. Tijolo por tijolo. Eu venho reconstruir tudo que foi destruído. Eu caminho no meio de ruínas, mas eu vejo cidades construídas. Porque eu venho sobre esse lugar. E eu venho dar valor onde o homem não deu valor. Nessa noite eu estou reconstruindo. 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 Fortalecendo a minha noiva. Fortalecendo a minha noiva. Fortalecendo a minha noiva. Porque eu te digo que nos dias que virão, você não sabe. Você não sabe. Mas eu te digo que virão dias nesta casa, entre essas paredes, que eu virei como fogo, que eu virei como vento que despedaça as montanhas, que eu virei sobre esse lugar como um terremoto. Eu virei sobre essa casa, sobre essa cidade, eu virei sobre esse povo de uma maneira que não conhece, que vocês não conhecem. Eu virei, mas hoje estou fortalecendo o seu coração. Eu coloco o meu anel sobre os seus dedos. A minha aliança. Estou fortalecendo os laços de amor nesse lugar. Porque hoje estou reconstruindo a minha noiva. Adore ao Senhor.
E eu declaro sobre essa igreja, é tempo de revelação. Eu declaro sobre essa igreja, a luz da revelação brilhará sobre ti. É tempo de revelação. É tempo de olhos abertos. É tempo de ver os céus. É tempo de ver os céus. É tempo de ver o Senhor. Olhos abertos. Por isso, todos os olhos aqui estão consagrados ao Senhor. Estão consagrados ao Senhor para ir um nível a mais, para subir mais alto, para buscar o Senhor e para encontrá-lo e para vê-lo na sua glória. Senhor, as coisas que eu vi, que eles possam ver também, e ainda mais, que possam ouvir a tua voz. Senhor, eu abençoo essa casa, eu abençoo esses pastores, eu abençoo esse lugar com revelação do alto, com olhos abertos e uma nova revelação de quem tu és. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir. Vamos vir pro altar, amados. Seu grande amor. Seu grande amor. Te ver, Senhor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver de uma forma nova. Abre meu coração, quero sentir o grande amor. Grande amor, quero me apaixonar por ti outra vez. Quero me desesperar, Jesus, outra vez. Quero viver o sonho outra vez, queimando de amor por ti. Tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Onde me contempla com teu amor, eu quero te amar, pois tenho sede, tenho fome. Pastor Daniel, eu tenho uma palavra para você. Eu escrevi em inglês, pode ser? This morning, Dr. Joyce said to you about concerning building the tabernacle and the ark of the Lord. This is what the Lord said to me. Exodus 25 says, "You shall construct the ark. You shall make a clear cover of pure gold. You shall make 2 cherubim of gold, and the cherubim shall have their wings spread upward. Then you will put the cover on the ark, and there I will meet with you. From between the 2 cherubim, I will speak to you." You have said, "Show me your glory. Show me, open my eyes." And the Lord says to you, I will do the very thing you have asked.
because I am pleased with you, and because I know you by name. You have asked for my temple to be filled with the glory. You have asked to see my glory. You ask for glory, and I respond with glory. I say to you, this is the age of glory. I want you to remember that, because that's what I heard so loud. This is the age of glory. This is a new time, and this is a new season, and it will be marked by glory. I will hide you in the cleft of the rock. My glory will pass over you. I will hide you, he says. My word will sustain you. My word keeps you alive. And I will meet with you, he says, in the Holy of Holies. I will meet with you. I will speak to you between the wings of the cherubim, between the feathers of the cherubim. And I hear questions. I hear questions. Questions of survival. How did I survive? How am I alive? How did I make it? He says, by my word. He says, by my word. Daily, by the word that proceeds from my mouth, have you lived. Daily, by my word. My word sustains you. My breath you breathe. You move. You come in and go out. By my breath, you walk in destiny. Son, know this. No decree, no curse, no man, not even hell itself can overpower or cancel the word that proceeds from my mouth concerning you. Surely man has tried. The enemy has tried to stop you and even has surrounded you, but my voice is louder, says the Lord. It booms and it thunders. My voice concerning you, it blasts over your enemies. I see, and I hear the attacks. Your cry is ever before me, but I hear the deep desire of your heart that you have requested, and you've been asking and seeking and knocking at my door, and it is my pleasure to grant you your request. And then I saw this golden feather, which I brought. This is just a symbol to remember the word of the Lord. I saw the golden feather, and it's to remind you of the age of glory. And it's to remind you that he desires to meet with you between the wings of the cherubim in the holy place. So mark these words. Marca essas palavras. From this day forward, Desse dia em diante, you will begin to see feathers in random places. você vai começar a ver penas em lugares raros. Feathers on your path, feathers all around you. Penas no seu caminho, penas todo ao seu redor. And when you see these signs, E quando você vê esses sinais, know that it is an invitation. saiba que é convite. I am inviting you to meet me in that Eu place, estou te convidando a me encontrar naquele lugar, beyond the veil, além do véu, between the feathers of the cherubim. entre as penas do querubins. I will speak to you there. Eu falarei contigo ali. And the scripture that I have for you A escritura que eu tenho para você, o versículo que eu tenho is para você, arise and shine, é levante e brilhe, for your light has come, pois a sua luz chegou. and the glory of the Lord, E a glória do Senhor. and the glory of the Lord, E a glória do Senhor. and the glory of the Lord E a glória do is Senhor risen
upon se you. levantou sobre The você. glory of the A Lord glória do is Senhor se risen levantou upon sobre you. você. For I respond with glory Pois eu respondo com glória for your new season. para o seu novo tempo. Thank you so much, Pastora Cláudia, for bringing the word for us tonight. Eu quero que a igreja me ajude a receber o que Deus falou hoje à noite. Quantos de vocês sabem que eu comecei a ler a Bíblia mais uma vez? Eu cheguei a falar aqui. Sabe qual o capítulo que eu parei? Antes do culto, sexta-feira? Esse capítulo da fenda da rocha. Eu não estava lendo o capítulo, eu parei nele. Eu falei, você tem que me botar nessa fenda. Eu posso te mostrar onde está marcado na minha Bíblia. Aqui o lugarzinho que eu parei de ler. Está aqui. Com esse marcador. Está aqui, Êxodo. Tá? O lugar em que ele encontrou Moisés na fenda da rocha. E os irmãos sabem que há algumas semanas atrás eu preguei a mensagem, você está sendo glorificado e não sabe? Que a gente tem que se desfazer das vestes rasgadas e se coroar, porque o Senhor está nos colocando numa nova estação, uma estação de glória. Quem quer entrar nessa estação comigo agora? Então fala, Senhor, eu renuncio mais uma vez as vestes de tristeza, de dor, toda cinza das estações passadas sobre a minha cabeça. Eu renuncio agora. E eu me revisto da glória. Eu ponho a minha coroa na cabeça. E eu me coloco diante de Ti com as vestes sagradas. Alguém ora a tua própria oração aí diante do Senhor nesse momento, que é esse momento de glória que nós estamos entrando. Uma nova estação começa nessa palavra. Eis-nos aqui, nos revestindo da tua glória, recebendo a glória que tu estás trazendo. Eu recebo a glória que tu estás trazendo. Eu declaro neste lugar. Eu recebo a tua palavra que tu acabaste de trazer para nós. Eu recebo a tua presença neste lugar onde tu estás dizendo que tu estás no nosso meio. Eu te recebo neste lugar. Seja bem-vindo neste lugar. Entra nesta casa. Realiza o teu propósito. Eu recebo as instruções para a edificação da tua arca neste lugar. Dos querubins da glória neste lugar. Encontra-nos aqui, entre os querubins, como tu falastes nessa noite. Alguém diz para o Senhor, leva-me para dentro da glória. Tira toda a coroa de dor da minha cabeça. Me introduz no lugar de glória. Em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez. Um minutinho para deixar o Senhor levar você. Eu já estou lá, eu quero que você entre lá, eu quero que você vai. Vai lá com os teus pés, com a tua oração. Vai lá. Vamos entrar neste novo lugar. Neste novo lugar que Ele está nos introduzindo. Nós entramos, Senhor. Eu declaro, Senhor, nós entramos. Leva-nos nesta cidade. Nós entramos na tua glória. Leva-nos lá. Leva-nos numa vida de oração, Deus. Numa vida de intimidade. Pessoalmente, numa vida na palavra, Senhor, leva-nos, Pai, individualmente cada um. Leva individualmente cada um. Como tu disseste, tu vieste reconstruir os casamentos, tu vieste curar as feridas, tu estás aqui. Realiza esta obra. Nós pedimos, realiza a obra que tu viestes fazer. E nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Antes de eu finalizar o culto, eu queria dar a oportunidade à pastora Gel para dá uma palavra para a igreja. Mesmo que você não tiver uma palavra, arruma uma agora e fala, porque eu gosto que você fala com a igreja. Oh, Lord. Estava só para ouvir esses dias. Mas quero firmar essa palavra no seu coração. Esses pastores que estão aqui não são pastores que buscam honra humana. Não são pastores que estão buscando coisas na terra.
Eu espero que você seja essa pessoa. Que os seus olhos estejam acima. Eu poderia ter feito uma conferência, mas quando o Senhor disse para mim o nome, eu quero que a minha igreja suba mais alto. Eu quero que o povo pare de ficar esperando eu fazer, eu tocar, mas que eles aprendam a vir até mim. E é isso que nós estamos, esse é o nosso coração. O nosso coração é de amar o Senhor. O nosso coração é de nos entregar ao Senhor. É esse coração que nós queremos dar para vocês. Amar o Senhor de todo o coração. Desejar a presença dEle mais do que tudo na sua vida. Porque se você aprender isso, se você aprender a amar a palavra, amar a presença, nada vai te faltar. Todas as coisas vão se encaixar. Se está faltando alguma coisa, é porque tu está precisando entrar mais fundo na presença do Senhor. Porque se lá você estiver, lá você vai estar completo. Lá você vai estar completo, você vai ver que pode faltar as coisas aqui, mas nada te falta quando a presença do Senhor está sobre a tua vida. E é isso que eu quero ministrar sobre você nesta noite. Que você seja cheia da presença, que você ame a presença do Senhor, que você busque a presença do Senhor, que você se renda a Ele completamente, que você largue tudo, que você possa gastar tempo em crescer, em estar aprendendo, em estar na presença do Senhor, porque aí você vai conhecer o Deus que foi falado essa noite. Porque às vezes você só conhece as tribulações presentes, às vezes você a voz que você tem escutado é a voz da dor, a voz da ansiedade, a voz da depressão, mas a voz que o Senhor quer que você escute é a voz que acalma a tempestade, é a voz que diz, aquieta-te que eu estou cuidando, a voz que diz, tu és meu, é essa voz que eu e você precisamos aprender a ouvir, mas precisamos aprender a destapar os nossos ouvidos de todo o entulho que entra, de todas as notícias que chegam para nos colocar para baixo, mas se você não tomar uma decisão de subir para ouvir o Senhor, você vai continuar no mesmo lugar. É uma decisão pessoal. É uma decisão que eu e você precisamos tomar. E nós estamos indo. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai. A entrada é individual. Nós estamos aqui para nos fortalecer uns com os outros. Para nos incentivarmos uns aos outros, mas a nossa entrada é pessoal. Então, eu quero abençoar, estenda as suas mãos. Pai, eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo essas mãos que estão estendidas. Eu abençoo o coração do teu povo. O que eu peço a ti esta noite é que o Senhor firme essa palavra. Firme o desejo de estar mais perto. Firme o desejo de te conhecer de uma forma mais profunda. Pastor Esther, há um consolo do Senhor para a tua alma. Eu vejo o consolo do Senhor esta noite repousando sobre ti. O Senhor sabe como tu entrou neste lugar, mas o Senhor manda te dizer, eu caminho contigo. Às vezes só parece que você está sozinha. Às vezes só parece que ninguém está te vendo. Às vezes só parece que as coisas não mudam, que estão do mesmo jeito. Arriba, raba, shemanário, saia. Mas o Senhor dizia, eu estou no meio de ti. Eu estou caminhando contigo no meio das coisas que não fazem sentido hoje. Não fazem sentido hoje. Arriba, shemanário, saia. Mas tu vai ver, há uma alegria te esperando. Há um renovo te esperando. Há uma nova fase do Senhor para você entrar. Há uma nova fase não só para você e para sua casa,
para você e a sua família. Recebe essa palavra. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo com renovo esta noite. Que essa palavra, Senhor, continue bradando nos corações da tua igreja. Que eles possam sair daqui, Senhor, rejubilando e sabendo que tu és Deus, que tu és Deus, que tu és Deus. E que eles possam aprender, saber que onde eles estão, seja no carro, no trabalho, aonde eles vão, a tua presença está com o teu povo, porque tu prometeste, e tu não é homem para mentir, tu disseste: estarei convosco todos os dias. Todos os dias, meu irmão, é todos os dias que o Senhor não te deixa. Não é quando você falha que Ele te deixa, Ele está sempre com você. Guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Agora, uma palavra pastoral antes da bênção. Porque vocês estão ouvindo Deus nos falar que nós estamos entrando numa estação de glória, vocês estão vendo Deus nos entregar uma pena dourada e falar essas palavras conosco, mas muitos de vocês não nos conhecem, não conhecem o nosso estilo de vida. E aqui eu quero dar uma palavra, porque tudo que Deus fala depende do seu estilo de vida. E nós estamos ainda formando a arca nesse lugar. Nós estamos ensinando você a orar e a ler a Bíblia, as duas coisas que os crentes não sabem fazer, com 30 anos de igreja. Eu queria dizer algo para você. O que Deus falou aqui hoje depende do seu estilo de vida. O estilo de vida, ou ele empodera a palavra que você recebe, ou ele anula ela. Não adianta você sair daqui com tanta glória, o meu pastor recebeu uma pena de ouro, não importa como eu estou vivendo, a glória vai descer na minha vida. Eu quero te ajudar a descer na sua. Mas a minha maior dificuldade é mudar o seu estilo de vida. Porque muitos de nós que estão dizendo amém aqui, vai voltar para casa sem orar. Vai voltar para casa sem ler a Bíblia e sem mudar os paradigmas. Você não deixa Deus te mudar. Deixa eu te falar. Nós precisamos mudar o estilo de vida. Ok? Não é à toa que tem um espírito aqui, tem outro ali, tem um demônio aqui, aí tem que chegar eu, a pastora Gel. Pastora, tira esse, deixa esse aí para mim. Tira esse outro aqui. Misericórdia! Se você tivesse um estilo de vida em que os demônios tivessem medo de chegar perto de você, a gente não precisaria estar fazendo esse tipo de coisa. A gente faz isso por misericórdia. Mas não é. Alguém diz comigo, não era suposto. Está acontecendo. Por causa do estilo de vida. Você anda cheirando a... o que atrai aí os mosquitos? Você anda cheirando alguma coisa e aquela nuvem te acompanhando. E a gente batalhando contra a nuvem. Mas o cheirinho continua. Irmão, o estilo de vida, eu falo para vocês, ou ele confirma o Evangelho, ou ele anula o Evangelho. O Evangelho é poder, mas o estilo de vida anula esse poder em nossa vida. Então eu digo para você, palavrinha pastoral. Sim, a gente está recebendo a glória, mas a gente sabe o peso do que é que Deus está falando conosco. Tá? E a gente sabe que Deus não está falando isso à toa, Deus está falando porque Ele está querendo formar uma igreja séria. Sabe, um povo que parou de ficar caindo, levantando e gritando e rodopiando e buscando a Deus de verdade. Amém? Olha, quarta-feira, a pastora Raquel, irmãos, ela é uma mãe nossa no ministério já há muitos anos. Right? 20 anos atrás, ela estava pastoreando aqui em Marlboro. E agora ela vive na Califórnia. Mas ela é que vai dar a palavra para nós quarta-feira. Tá bom? Você está convidado para vir. Eu quero louvar a Deus pelas irmãs que vieram hoje aqui, pastora Esté e as nossas irmãs lá, né, que vieram de Boston. E eu quero celebrar todos vocês agora. Eu quero declarar a bênção do Senhor. Pai, obrigado pelo que o Senhor fez e que o Senhor falou. Nós recebemos o que o Senhor está fazendo. Mas eu te peço, nos dá um estilo